Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. A minha voz ainda não voltou ao normal, mas eu estou aqui com mais um vídeo. E eu gostaria de saber o que você estava fazendo no dia 26 de julho de 2024, quando aconteceu a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Aquela abertura que deu tanto o que falar, mas que, infelizmente, a maioria das pessoas não entendeu e começou a ver um monte de coisa que não existia. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, solta a vinheta e vamos para Paris. Pois bem, no dia 26 de julho de 2024, Paris foi o palco da abertura dos Jogos Olímpicos, marcando a história por ser a primeira vez que o evento não foi realizado dentro de um estádio. O desfile das delegações aconteceu em barcos ao longo do rio Sena, passando por pontos turísticos da capital francesa. A cerimônia realmente virou um fenômeno curioso. Muita gente assistiu como um grande espetáculo artístico e histórico, enquanto outra parte viu apenas provocação, decadência, imoralidade, símbolos apocalípticos, porque simplesmente não reconheceu as referências culturais francesas. Isso aconteceu num nível impressionante e eu diria que talvez até assustador. A abertura foi profundamente francesa, não francesa turística, mas francesa no sentido histórico, teatral, revolucionário, literário e até debochado, bem no estilo francês. A França tem uma tradição artística que mistura beleza, tragédia, sensualidade, política, sátira e choque visual desde muitos séculos atrás. Quem esperava uma cerimônia limpinha, patriótica e literal, como costuma acontecer em outros países, acabou entrando em curto-circuito. E a primeira figura que causou esse furor todo foi aquele encapuzado, correndo pelos telhados e levando a tocha. Essa figura era claramente inspirada em Arno Dorian, personagem do videogame Assassin's Creed Unity, especialmente porque a franquia da empresa é da empresa francesa Ubisoft e porque o imaginário do parkour nos telhados de Paris já está associado ao jogo. Aí depois veio o cavaleiro metálico sobre um cavalo metálico sobre o rio Sena. E aí existem duas versões. A primeira seria: o cavalo metálico da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é chamado Zeus. Ele representa a deusa Sequana, protetora do rio Sena, e a chama olímpica percorrendo 6 quilômetros pelas águas do rio até a Torre Eiffel. A Amazona, que o conduzia usando uma armadura simbólica, simbolizava o espírito olímpico e o retorno da paz. Mas também há uma visão operística de Joana d'Arc, porque a França tem uma obsessão simbólica por Joana d'Arc. A guerra, o martírio, o fogo, o heroísmo nacional. Uma imagem medieval. Só que Paris escolheu uma estética futurista e fantasmagórica. Mas é claro que muita gente associou a imagem aos cavaleiros do Apocalipse, porque hoje existe uma leitura extremamente literal e conspiratória de símbolos visuais na internet. Sabe aquela coisa do
Se tá na internet é porque é verdade. E no grupo do Zap também. E aí veio o caso do Godira, que foi quase engraçado de tão mal compreendido. A apresentação deles dialogava diretamente com a Revolução Francesa e todo o derramamento de sangue que houve na época. As cabeças cortadas que apareciam nas mãos, elas remetiam às execuções da guilhotina, uma clara representação a Maria Antonieta, a última rainha da França. Então era aquela coisa do sangue, da fúria popular, a ruptura política. E isso está no DNA da memória histórica francesa. A França literalmente transformou a própria revolução em estética nacional. O país tem pinturas, óperas, romances, monumentos inteiros celebrando esse imaginário revolucionário mais dramático. Agora, para ser mais exata, vamos ao contexto histórico da cena. Ela aconteceu na fachada da Conciergerie, prédio histórico que serviu como prisão para a Rainha Maria Antonieta antes de ser guilhotinada em 1793. Representação visual. Diversas figuras femininas em vestidos vermelhos seguravam suas próprias cabeças sobre o braço, cantando enquanto a banda Gojira tocava uma versão pesada de Assa Ira, música emblemática dos revolucionários franceses que falava sobre o fim da opressão aristocrática. O simbolismo. O ato visava celebrar a história da França e o conceito de liberdade através da derrubada da monarquia, embora tenha gerado opiniões divididas entre o público. Outras referências. A performance também incluiu referências à obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, e o quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, que é esse aí que está aparecendo. Outra cena que deu panos para as mangas e interpretações assim das mais absurdas foi a dos deuses do Olimpo. Muitos olharam e já enxergaram a zombaria com o quadro da Santa Ceia. Gente, Jogos Olímpicos, deuses do Olimpo. Será que é tão difícil assim de entender? Eu acho que para muita gente ainda é, né? Agora, sinceramente, o choque de algumas pessoas com Arlequim, Colombina e Pierrot como um triângulo amoroso, vamos falar a verdade, como um trisal, mostra o desconhecimento total da tradição da comédia dell'arte. Aqueles personagens sempre estiveram ligados a desejo, traição, ciúme, erotismo, confusão amorosa e a teatralidade exagerada. Isso existe desde o século XVI. Não é lacração moderna. É literalmente a origem dos personagens, para quem não sabia. E, sinceramente, tanto essa quanto a da Ceia dos Deuses do Olimpo são as que me dão preguiça, soninho. E o mais curioso é que muita gente começou a analisar a cerimônia sem repertório de arte, teatro europeu, simbologia revolucionária, literatura francesa ou história da performance. Então, qualquer imagem mais expressionista virou o quê? Satanismo, apocalipse, Illuminati, reptilianos, agenda secreta, ataque ao cristianismo e à degeneração moral.
quando, na prática, Paris estava fazendo algo exatamente francês: transformar história nacional em espetáculo artístico grandioso, sensual, político e às vezes até desconfortável. E aí entra um detalhe muito importante. A França nunca teve tradição estética puritana. Muito pelo contrário. Você vê isso em O Corcunda de Notre Dame, em A Liberdade Guiando o Povo, que é a famosa pintura a óleo sobre tela, criada em 1830 por Eugène Delacroix, que é um símbolo icônico do romantismo e da luta pela democracia, eternizando a Revolução de Julho, que derrubou o rei Carlos X. A França, no que diz respeito às artes, ela sempre deu destaque para os cabarés, óperas, simbolismo, surrealismo, moda, teatro experimental, cinema francês. Eles enxergam a arte como provocação emocional e intelectual, não como uma mensagem mastigada. E sem contar que a apresentação da Céline Dion foi um momento realmente histórico. Depois de tudo que ela enfrenta com a Stiff Person Syndrome, vê-la cantar Hymne à l'amour ou Hino ao amor no topo da Torre Eiffel foi quase um encerramento espiritual da cerimônia. Ali, a França saiu do caos revolucionário, da teatralidade e da ironia para chegar à emoção pura. Infelizmente, poucos enxergaram as camadas históricas simbólicas e artísticas, enquanto muita gente assistiu procurando motivo para escândalo. Alguns berravam que a organização do evento simplesmente jogou a história da França no lixo, no esgoto, até no vaso sanitário. E pior, algumas pessoas começaram a repetir interpretações umas das outras nas redes sociais, sem sequer conhecer as referências culturais básicas. A cerimônia virou um teste de repertório cultural involuntário. Infelizmente, poucos têm um olhar atento capaz de enxergar com o repertório artístico. Quem ama impressionismo, balé, teatro, história da arte consegue perceber quando uma apresentação está construindo imagens simbólicas, não apenas mostrando coisas aleatórias. A França praticamente moldou a ideia moderna de arte ocidental por séculos. O impressionismo, então, mudou completamente a maneira como o mundo entendia a luz, a cor, a atmosfera e a emoção cotidiana. E é claro que nós não podemos deixar de falar nela, a maravilhosa Berthe Morisot. Foi revolucionária de um jeito que muita gente ainda subestima. Ela não era apenas a mulher entre os impressionistas. Ela era uma das forças centrais do movimento. As pinceladas leves, a sensação de intimidade, os retratos femininos cheios de vida e movimento. Aquilo tem uma delicadeza absurdamente moderna. E é lindo quando você vê que isso conecta ao balé e ao teatro, porque tudo conversa entre si. O impressionismo nasceu numa França já fervilhando culturalmente. Cafés literários, óperas, salões artísticos, teatro, dança, fotografia, modernização de Paris, iluminação urbana, vida boêmia e mais tarde o cinema. Claude Monet pintava a luz e a atmosfera. Edouard Manet chocava os conservadores. Edgar Degas eternizou bailarinas e bastidores do balé em uma forma quase documental e melancólica. E mesmo Vincent van Gogh, que o pessoal chama de Van Gogh, mas é Van Gogh,
Sendo holandês, encontrou em Paris uma explosão criativa gigantesca. Foi ali que ele absorveu as cores mais vibrantes, as influências impressionistas e pós-impressionistas, que transformou totalmente a sua pintura. A França não apenas influenciou pintura, balé e literatura, ela também foi fundamental no nascimento da fotografia e do cinema. Duas artes que literalmente mudaram a maneira como a humanidade registra memória, movimento e emoção. A fotografia moderna começou justamente com Louis Daguerre, em 1839. Ele apresentou o daguerreótipo, um dos primeiros processos fotográficos fiáveis da história. E aquilo foi revolucionário. Pela primeira vez, a humanidade conseguia capturar imagens do mundo real com um grau de fidelidade jamais visto. E é bonito pensar que isso também nasceu naquele ambiente francês obcecado por luz, imagem e observação da realidade. Os impressionistas estavam tentando capturar a sensação da luz na pintura, enquanto a fotografia começava a capturar a própria luz diretamente. E aí, eis que nós chegamos ao cinema. Os lendários Auguste Lumière e Louis Lumière praticamente ajudaram a inaugurar o cinema como espetáculo público. No ano de 1895, em Paris, aconteceu uma das primeiras exibições cinematográficas da história usando o cinematógrafo. Paris também era o centro do mundo moderno atual na época. Ciência, moda, engenharia, arte, aviação. Tudo passava por lá. E Santos Dumont, o nosso Alberto Santos Dumont, virou uma celebridade parisiense. O voo do 14 bis no campo de Bagatelle foi um acontecimento histórico gigantesco. Então, meus amores, talvez aquela abertura não tenha funcionado tão bem para quem ama arte e história, porque vale a pena lembrar que um rei da França foi o que institucionalizou, que criou o balé, porque ele também dançava. O Rei Sol, claro. Então, para muita gente, aquele espetáculo grandioso foi assim um choque, porque muita gente não se deu conta que os franceses possuem uma tradição artística profundamente teatral. Gostam da dramaticidade, do simbolismo, da ironia visual e da beleza, a mistura entre a beleza e o desconforto. Então, realmente, aí você vê que muita gente não conseguiu entender o espírito, a simbologia toda na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924. E é claro, não teve nenhuma heresia, bruxaria, obra de Illuminati, reptiliano. Foi pura história aliada à arte, coisa que muitos desconhecem. Tem preguicinha de aprender e são avessos à arte e à cultura. Talvez o detalhe mais assustador de todos foi assistir quem se diz católico, não perde missa, reza terço, senta no primeiro banco da igreja e enxerga o cavaleiro do Apocalipse e não uma representação de Joana d'Arc, a guerreira que é santa canonizada pela Igreja Católica, convenhamos. Pois bem, meus amores, esse foi o vídeo de hoje que deu muito trabalho para fazer, embora eu conhecesse a história e bastante da arte, já que eu sou uma admiradora da arte. Então eu peço a você que ficou até aqui, que não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, nem que seja só um emojizinho, nem que seja para dizer de que cidade você está falando, porque o like e o comentário
ajudam muito. Eles ajudam da seguinte forma: o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entregam para mais pessoas que também gostariam de saber dessa história toda, desse babadão. Tudo bem, é um babado com 2 anos de atraso, mas tá valendo. E como sempre, eu tive muito prazer em fazer. Agora, se você puder pingar um Pix para o canal, a chave está na descrição do vídeo. Afinal de contas, meu canal não é monetizado e eu nem sempre tenho tempo para fazer, porque eu tenho que me virar nos 30 para ganhar dinheiro para pagar as contas, tá bom? Eu agradeço de coração a quem ficou até aqui. Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.